Graça e paz, irmãos. Vamos abrir, em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 26 até o 29. Vamos ouvir esta leitura. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que o Deus da palavra revele a sua palavra a cada um nesta manhã. Nesta manhã eu quero falar um pouco desta expressão maravilhosa do apóstolo Paulo, aí no versículo 27, Cristo em vós, a pessoa de Jesus em nós. Mas antes vamos dar uma passadinha nos versículos lidos. O versículo 26, o apóstolo fala de um mistério. Ele fala do mistério de Deus. E o mistério de Deus, aí significa alguma coisa que está fechada, lacrada, que ninguém pode entender, só Deus mesmo. Significa, irmãos, alguma coisa que faz parte de um segredo e que nós não podemos descobrir sozinhos. Deus tem que revelar. É algo que estava dentro da mente de Deus, mas Deus revelou. O texto também diz: e agora foi manifesto aos santos. Ele está falando do mistério de Deus, um mistério que Deus guardou com ele muito tempo. Diz aí que ele revelou, né? E agora foi manifesto, foi revelado aos santos. Por que aos santos? Porque esta revelação, esta manifestação, o conteúdo desse mistério de Deus, ele vai ser revelado, ele vai ser guardado, ele vai ser manifestado dentro das pessoas. Por isso que tem que ser os santos, porque Deus não vai colocar o seu mais precioso conteúdo dentro de uma pessoa que não seja santa, limpa por dentro totalmente, separada do pecado. Então foi manifesto
aos santos. Na sequência, ele continua dizendo: os quais Deus quis fazer conhecer. Precioso demais. O conteúdo deste mistério é uma coisa da vontade soberana de Deus, irmãos. Aqui diz que Deus quis, é o querer de Deus. Deus quis fazer conhecer. É uma revelação que procede da vontade soberana de Deus. É algo do propósito de Deus. É algo que Deus pensou para nós antes da fundação do mundo. Porque Paulo falou que é um mistério que Deus tinha antes de todos os séculos, de todas as eras, ou seja, antes da criação, antes da fundação do mundo. É algo importante. Eu chamo este mistério de Deus, esse conteúdo, eu chamo de o propósito singular e supremo de Deus para nós. E qual é este mistério? Vamos ouvir novamente o versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério está revelado. O mistério está dito aí, é Cristo em vós. É a pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, para que nós o conheçamos. No versículo seguinte, nós estamos dando uma olhadinha nos versículos. Então, o versículo seguinte é o 28. Você pode ler novamente. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo diz: a quem anunciamos? Que anúncio é esse, irmãos? É o anúncio da pessoa de Cristo em nós. É o anúncio do mistério revelado. É Cristo o nosso anúncio. Quando você fala de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo crucificado, no qual nós estamos crucificados com Ele, Cristo ressuscitado, no qual estamos ressuscitados com Ele, e Ele vive em nós, porque o mistério de Deus é exatamente Cristo em nós. Deus queria isso desde o início. Quando a gente prega esse Cristo, o radiador do diabo ferve, ele fica furioso, ele se levanta contra a suficiência de Cristo em nós. É o anúncio do mistério de Deus revelado. A pregação da igreja primitiva era somente isto. Somente. Diz aí que para que apresentemos todo o homem perfeito
em Jesus Cristo. Deus, irmãos, não está procurando perfeição em você. Não está. Deus está produzindo em nós a perfeição de Cristo. Para isto Ele está dentro de nós. O que Deus procura em nós não é a nossa perfeição, é a perfeição de Cristo que Deus focaliza em cada um de nós. O que significa essa perfeição? É Cristo, irmãos. A perfeição é Cristo vivendo em nós a sua vida perfeita. É isso que Deus procura, que focaliza. É o que significa perfeição em Cristo. Perfeição em Cristo é Cristo em nós vivendo a sua vida perfeita, sua vida santa. E no versículo seguinte, pode ler. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Você seguiu direitinho? Primeiro Deus tem um mistério. Depois Deus revela o mistério aos santos. Deus revela dentro. Viu? Você já leu aquele texto que Paulo disse: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. O mistério é Cristo e Deus quer revelar o seu Filho, manifestar o seu Filho dentro de nós. Cristo em nós, a esperança de tudo. Em seguida Paulo fala: é este Cristo que eu prego, para que todo homem seja perfeito nele, ou seja, Cristo vivendo a sua vida em nós. Aí Paulo fala: é para isto, e para isto também trabalho. Estão vendo, irmãos? Eu trabalho para isto. Eu não trabalho para encher igreja. Não. Eu não trabalho para ser bem-sucedido. Eu não trabalho para ser reconhecido por ninguém. Eu não trabalho para satisfazer a vontade dos irmãos ou de quem quer que seja. Não. Pode ser que alguns de vocês tenham outros interesses, além do anúncio singular e singelo do Evangelho. Mas se tiver, irmãos, eu quero dizer o seguinte: eu não ligo para outros interesses, eu não dou a mínima para eles. Qualquer outro interesse que não seja Cristo crucificado e ressurreto em nós, qualquer outro interesse não me comove, nem me move do anúncio do Evangelho. Porque a proposta de Deus para mim é anunciar aquele que na cruz morreu e nos fez morrer, ressuscitou para viver em mim e viver em cada um de nós. Esse é o projeto de Deus. Paulo está dizendo: para isto também trabalho. Eu trabalho para que vocês conheçam o projeto eterno de Deus. Viu? O projeto de Deus é a sua morte com Cristo naquela cruz, para que Cristo venha a ser a sua vida a partir da ressurreição. É Cristo vivendo em cada um de nós. Irmãos, eu trabalho para isto. Eu prego para isto. Você deveria fazer o mesmo. Você deveria pregar para isto, trabalhar para isto. Por que você vem na igreja? Por que você é um regenerado?
Por que você se envolve? Para que Cristo, o Cristo que está em nós, seja conhecido na igreja, seja engrandecido na igreja, seja visto, não só na igreja, mas seja visto e conhecido pelo mundo inteiro. É como aquela criança inteligente, chegou para o pai dela e perguntou: pai, onde está Jesus? Onde ele mora? Aí o pai respondeu para a criança: ele está em mim, ele mora em mim, eu sou o endereço dele. Aí a criança olhou para o pai e disse: eu percebo, pai, eu percebo que ele está no Senhor mesmo. Entende, irmão? É aqui que está a coisa. Cristo não precisa descer de onde ele está para se apresentar ressurreto ao mundo. Nenhuma manifestação espetacular. Não precisa, não. Ele já está em você. E quero dizer mais: é através de vocês que Cristo vai se apresentar ao mundo. Cristo não se apresenta ao mundo sem nós. Ele apresenta ao mundo através de você. Aquele texto, eu gosto muito daquele texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo é o 10 até o 12. Até o 12. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Perceberam? Irmãos, esse texto está dizendo que a vida de Jesus se manifesta em nós. A vida de Jesus. E diz aí que em nós opera a morte, e em vós opera a vida. Enquanto em mim opera a morte, eu estou crucificado com Cristo, eu morri, eu estou morto. Enquanto essa morte estiver operando em mim poderosamente, a vida de Cristo está sendo mostrada, está sendo manifestada aos outros ao redor. Eu chamo isso de evangelismo. Evangelismo é essa vida de Cristo sendo manifestada através de nós. O mundo vai conhecer Jesus através de nós. Jesus se manifestando através de nós. Jesus não vai se manifestar ao mundo. Ele se manifesta a você, e através de você ao mundo. Chegará um dia que Jesus vai se manifestar ao mundo sem você. O texto diz que nesse dia todo olho o verá. O mundo inteiro vai ver ele nas nuvens com poder. E não vai só ver, não, vai bater no peito e se lamentar profundamente por ter rejeitado ele aqui na terra, porque por ter rejeitado o Senhor. Mas não é muito egoísmo essas pessoas serem punidas só porque rejeitou o Senhor? Não, é muito justo, porque é bom para você. Você receber o Senhor Jesus Cristo é bom para você, é melhor para você do que para ele. E depois Paulo continua, você pode repetir lá o versículo, acho que é o 29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Combatendo, trabalhando
pregando segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Irmãos, eu trabalho para que Jesus Cristo seja conhecido, para que o mistério de Deus seja conhecido, para que a obra da cruz seja conhecida, para que esse Cristo que vive em nós seja conhecido. Eu trabalho só para isso, mas eu prego não pelas minhas próprias forças, viu? Se fosse pela minha própria força, eu já teria desistido há muito. Trabalho pelo poder de Deus que opera em mim poderosamente. É isso que Paulo está dizendo. Combatendo, trabalhando segundo a sua eficácia, não segundo a minha, mas segundo a sua eficácia que opera poderosamente em mim. Irmãos, essa eficácia, esse poder que opera em nós é a vida de Cristo. É Cristo em nós, irmãos. É Cristo mesmo vivendo em nós, operando, se manifestando e operando poderosamente para que eu fale dele, para que ele seja conhecido da maneira certa, Irmãos, todos os faróis de Deus estão ligados nesta revelação maravilhosa. Nós em Cristo e Cristo em nós. O projeto eterno de Deus é trazer para dentro de nós o seu Filho amado. Irmãos, foi para isto que nós fomos criados, e foi para isto que nós fomos regenerados. É a vontade de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 14 e 15. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Isto não é religião. Religião o apóstolo Paulo tinha, e da boa. Você viu aí no versículo 14. Mas ele está dizendo aqui que aprouve a Deus revelar seu Filho onde? Em mim, dentro de mim. Aprouve a vontade de Deus, o Pai, é que o Filho dele esteja em nós. Irmãos, isto é algo prazeroso para Deus. Por isso que é aprouve. É algo prazeroso para Deus. É mais ou menos assim. Digamos que eu tenha muito dinheiro, bilhões. Então eu compro o melhor carro do mundo, o melhor carro, o mais caro, o mais lindo, o mais funcional, o mais perfeito. É o carro do meu gosto. Eu olhei, gostei demais, me apeguei, gosto demais. É do meu gosto peculiar. É muito caro, mas eu tenho dinheiro. Eu comprei esse carro para você. Você não precisa me dar nada. Eu comprei o carro para você, o carro do meu gosto. Entende? É isso que o Pai fez. O que é do gosto do Pai? A coisa mais cara que existe é o Filho dele. O que dá mais prazer ao Pai é o Filho dele. Ele mesmo falou: este é o meu Filho em quem eu tenho, não é um pouco não, todo o prazer, todo o meu prazer é nele. E eu quero o seguinte, eu quero que você experimente isso. Eu quero dar o meu Filho a você. Eu quero revelar o meu Filho dentro de você. Irmãos, que Pai maravilhoso é esse? Que coisa
grandiosa Ele fez para nós. O prazer do Pai é revelar o seu Filho dentro de nós. Efésios capítulo 1, verso 4, vamos observar alguns versículos aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu. Eu creio na eleição de Deus. Eu creio nela, irmãos. Ela me dá uma segurança muito grande. E eu sei que Deus me escolheu. Não sei você, como que você se vira, qual é a sua fé, mas a minha é que Ele me escolheu e que eu sou escolhido dEle. Aqui diz que Ele nos elegeu nele, quer dizer, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que, preste atenção, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 3 coisas aqui: santos, irrepreensíveis e diante dele em uma relação de amor, em amor. Estas 3 coisas aqui nada mais é ou nada mais são do que Cristo em nós, de que a vida de Cristo em nós. Essa santidade aqui, irmãos, esse irrepreensível aqui, este amor aqui, é a vida que Deus queria compartilhar conosco. É Cristo em nós, irmãos, é Cristo em nós. São coisas de Deus mesmo colocadas em nós. Veja o verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esta expressão por, essa preposição por Jesus Cristo, é a obra da cruz, irmãos. É a obra da cruz, que já estava prevista também antes de qualquer coisa. O pecado também estava previsto já. E o versículo 6 e depois o 7. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A obra, o propósito de Deus não se consiste em apenas pôr a obra da cruz, mas aqui diz para o louvor, em quem temos a redenção, que é a obra da cruz, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, Ele nos fez para Ele. Ele nos regenerou para Ele, porque Ele quer viver em nós. Ele quer viver no regenerado, Ele mesmo. Fomos criados para Ele, fomos regenerados para Ele. Ele fez isto, irmãos, para que Ele pudesse estar em você e manifestar a vida dEle, a direção dEle, os pensamentos dEle, as intenções dEle. Ele quer ser tudo em nós. O propósito de Deus é morar e viver em nós. E tudo mais faz parte desse propósito maior de Deus, até mesmo a queda de Lúcifer e daquele 1/3 dos anjos
do céu que seguiram Satanás e caíram com ele. Eu estou falando 1/3 dos anjos, que são milhões. Porque em Apocalipse 12, versículo 4, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Bem, o dragão, 7 cabeças, 10 chifres, com diademas em suas cabeças, vermelho, rabudo, é identificado aí mesmo. Não vamos ler, que o assunto não é esse. Está perfeitamente identificado como sendo o diabo. Então o dragão é o diabo. Agora, as estrelas do céu, se for mesmo os anjos, então foi 1/3 dos anjos que o rabudo trouxe com ele. O rabo, a cauda do diabo. Você sabe o que é cauda? Você sabe o que significa a cauda? Isaías, capítulo 9, versículo 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O profeta, o pastor, seja lá quem quer que seja, quem ensina a mentira, a falsidade, é o que ele é a cauda. Então a cauda daquele dragão é a sua mentira, pela qual ele trouxe 1/3 dos anjos. E ele continua arrastando com o seu rabo. Tem muitas igrejas penduradas na cauda do dragão. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Eu quero destacar 2 coisas nesse texto. A primeira, para nos remir de toda iniquidade. Cristo morreu naquela cruz, nos fez morrer com Ele para nos remir de quantas iniquidades? Quantas? Quantas ficaram? Então, essa é a obra de Deus. Mas não termina aí, porque a segunda coisa diz assim: purificar para si um povo. Ele tirou a nossa velha natureza, Ele tirou o pecado, Ele tirou a iniquidade, nos purificou, quer dizer, nos deixou limpos, despoluídos totalmente do pecado. Para quê? Para ser crente? Não, é pouco demais. Para si mesmo. Viu? Quando você faz um serviço para você, você faz esse serviço bem feito. Quando você vai construir uma casa para você morar, você faz com o melhor material, bem feito. Mas tem gente que faz casas para vender e faz de qualquer jeito, com material qualquer. Mas aqui Deus estava querendo fazer uma morada para Ele mesmo. Imagine como que Deus fez bem feita a morada dele.
Ele fez você, regenerou você para Ele mesmo, para Ele viver em você, viu? Cristo não vai morar numa casa suja. Cristo não vive dentro de um ser pecaminoso. A vida de Cristo não se manifesta onde o pecado está. Não insista. Ah, mas eu já sou um... Você pode ser o que quiser. Se estiver sujo por dentro, você não tem nada com Jesus. Nada. Pedro, antes da sua regeneração, entendeu isto. Lucas 5, 8. Lucas 5, 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro entendeu que Jesus Cristo era santo, e ele viu isto, e ele diz ao Senhor, antes da sua regeneração, ele diz ao Senhor: ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador, e como um homem pecador, o Senhor não pode estar em mim. Se ausenta. Eu chamo isto, irmãos, de honestidade, porque nem todo mundo tem isto. Muita gente insiste com Jesus, para que Jesus viva em seu coração com o pecado, mas ele não vai viver, não. Não vai, não. O Santo de Deus não pode vir morar numa casa imunda. Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A esta geração má. Primeira coisa que você precisa saber neste texto: Jesus não estava dizendo isto para o gadareno. Sabe quem é o gadareno? Ele não estava dizendo isto para o menino possesso. Ele não estava dizendo isto para Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ele estava dizendo isto para uma turma muito boa. Versículo 38, aí mesmo. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. O verso 39 também. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele contou a história da casa mal assombrada, a casa que demônio mora. Contou para os escribas e os fariseus, o pessoal da sinagoga, o pessoal que não cai pelo chão rolando, espumando a boca.
Cristo, Jesus, irmãos, está falando para esta geração má, essa geração adúltera, essa geração pecaminosa, essa geração portadora da velha natureza, essa geração que tem a iniquidade no coração. É todo mundo, porque todo mundo nasce assim. Cristo não habita na mesma casa junto com o velho homem. Cristo não habita na mesma casa junto com o pecado. Cristo não habita na mesma casa junto com o demônio, junto com o que ele chamou de espírito imundo. Espírito imundo, sabe o que é espírito imundo? É espírito sujo. Sabe o que é espírito sujo? É espírito do pecado, porque é o pecado que é a coisa imunda diante de Deus. O que eu quero que você entenda é que Cristo não divide o mesmo espaço com o demônio e com o pecado. Mateus 12, 44, vamos ouvir o texto novamente. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. O demônio saiu. Saiu. O demônio saiu? Saiu. Houve uma reforma na casa? Houve. Diz aí que a casa foi varrida, foi enfeitada. Acho que passaram a pintura lá, ajeitaram, deixou a casa bonita, fizeram uma faxina na casa. Mas esta casa não foi ocupada por Cristo, ela continuou desocupada. Cristo não foi residente nesta casa, apesar da reforma, a reforma feita pela religião. Apesar da reforma, ela continuou do maligno, o espírito imundo, o espírito do pecado. Segundo Jesus diz: voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha. A casa continua dele ainda. Depois que terminar o culto aqui, os irmãos vão para onde? Para nossas casas, porque eu vou para a minha, porque a casa é minha. A casa é minha. A casa continua dele. Ele pode voltar e se abrigar nela. Sabe como? 1 João, capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A base de operação do espírito imundo, do espírito sujo, do espírito do pecado em um indivíduo é a sua velha natureza, irmãos. É a sua natureza pecaminosa. Se ela for removida, se ela for destruída, ele não tem mais base nenhuma nesta pessoa. Os urubus vão embora quando a carniça é removida. Deixa de ser campo de operação do maligno. Ele não tem mais espaço. Você pode ver aí o versículo 9 de 1 João 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele,
e não pode pecar porque é nascido de Deus. A carniça da velha natureza e do pecado foi removida. Cristo entrou. Ele é essa semente divina, é a vida de Cristo. Os urubus vão embora quando a carniça é removida. Os urubus vão para outro lugar quando a carniça é removida do local. As moscas que voam em volta da carne podre vão embora quando toda a sujeira é removida e enterrada. O lobo volta, se afasta quando o pastor está junto da ovelha. No nosso caso, o nosso supremo pastor está dentro de nós, permanentemente. Irmãos, quais dos inimigos de Cristo podem encará-lo e vencê-lo? Hein? Quais inimigos podem encará-lo e vencê-lo? Nenhum. Todos inimigos de Cristo foram vencidos por Cristo naquela cruz. 2 Timóteo 3, verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos. Só um pouquinho, irmão. Você está lendo 1 Timóteo? 2? Eu acho que é o capítulo 4. O texto lá que fala assim: porque virá tempo que... Tá, então lê aí. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E continua. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esta palavra fábula. As fábulas são fabulosas para captar os sentimentos. E esses mestres, eles manipulam a capacidade de atenção e de concentração para coisas irreais, em detrimento da verdade. São ensinamentos que dizem aquilo que o povo quer ouvir, mas não aquilo que o povo precisa ouvir. A essência das fábulas é a mentira. É a mentira. E esta palavra fábula tornou-se muito comum na religião hoje. São cristãos fabulosos. Sabe o que é uma coisa fabulosa? É uma coisa mentirosa. Mas tem uma coisa que não é fábula, é realidade. É realidade. Colossenses 3, versos de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Paulo mostra que a nossa experiência com Cristo se resume em 4 pontos: nossa morte com Cristo, nossa ressurreição juntamente com Cristo, Cristo nossa vida, e o Cristo nossa vida se manifestando em nós e através de nós. Para mim, irmãos, aqui está toda a história do cristianismo verdadeiro. É o Cristo nossa vida que se manifesta. Uma tradução alternativa desse texto seria: quando Cristo,
que se manifesta como nossa vida. Ele se manifesta como a vida de vocês, aqui e agora. Alguns acreditam que esta manifestação aqui está falando do retorno de Cristo, quando todo o olho o verá. Irmãos, embora o retorno de Cristo vai ser uma manifestação grandiosa, maravilhosa, aqui eu creio, aqui em Colossenses, fala da manifestação de Cristo dentro de nós. Cristo, nossa vida. Fala de Cristo em nós. Fala de uma manifestação dentro e através de nós. E é nessa manifestação, irmãos, que acontece uma coisa tão gostosa, tão necessária para mim, a comunhão. Quando Cristo se manifesta, vai acontecer a nossa comunhão. Eu vou deixar com os irmãos 3 coisinhas rápidas aqui. 3 aspectos desta revelação, desta manifestação de Cristo em nós. O primeiro aspecto é o seguinte: ela procede do Pai. Mas quando aprouve a Deus, aqui é Deus o Pai, revelar seu Filho em mim. Aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. É o querer do Pai revelar seu Filho em nós. Que Pai bom, que Pai maravilhoso, compartilhar o Filho dele com a gente, irmãos. Onde acontece a revelação ou a manifestação? O texto aí diz que essa revelação, esta manifestação, esta vivência, porque Cristo vive em nós, acontece dentro de nós. É da vontade do Pai. A segunda coisa, em João 14, 21, eu vou ler aqui. João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Manifestarei a ele. Irmãos, é uma manifestação que procede do Pai, e é uma manifestação prometida na palavra. Jesus está prometendo aqui: eu me manifestarei a ele. Jesus está prometendo. Se nós estivéssemos procurando uma revelação ou manifestação que não fosse prometida na palavra, não iríamos encontrar essa manifestação de Jesus em nós, irmãos. Por quê? Porque Ele não prometeu se manifestar a você. Por que você não me encontrou na praça ontem? Por que você não me encontrou na praça ontem? Porque eu não prometi a vocês encontrar com você na praça ontem. Eu não prometi nada. Se eu perder esse relógio aqui, no caminho vindo para cá, perdi lá, e eu estou procurando o relógio no pátio da igreja aqui, eu vou achar? Por que eu não vou achar o relógio aqui no pátio da igreja? Porque esse relógio não está aqui. Viu? Por que você não acha a manifestação de Cristo? Por que você busca? Você passa o dia inteiro orando e não acontece nada. Porque Jesus não está em você. Você não vai achar aquilo que não está em você. Agora Jesus prometeu na sua palavra. Ele prometeu na sua palavra. Basta crer. E quando cremos, vamos experimentar a manifestação, a revelação do Senhor.
1 Pedro 1:3. Pode ler aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É 1:13. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Primeiro quero dizer para os irmãos que esta manifestação de Jesus não é física. Não é física. Viu? Não é uma revelação em carne. É a revelação de Jesus, é uma revelação pessoal, espiritual, real no nosso interior. O texto então disse: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação ou manifestação de Jesus Cristo. Primeiro, ela procede do Pai. Segundo, ela é prometida na palavra. E terceiro, é pela sua graça. Diz aqui: esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação ou manifestação de Jesus. Ele não se manifesta em troca de oração. Ele não se manifesta em troca de jejum, em troca de sacrifício, em troca de penitência. Ele se manifesta em troca de nada. É inteiramente por graça. Nós sequer merecemos a sua preciosa manifestação dentro de nós e através de nós. É graça, irmãos, é graça. Tem um pessoal que diz: tem que pagar o preço, irmão. Já ouviram? Tem que pagar o preço. Não tem que pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago por Ele na cruz do Calvário, e bem pago. Ele se manifesta em troca de nada. É o preço que eu pago para ter esta revelação, esta manifestação do Senhor, esta comunhão tão preciosa e tão necessária para mim. Tu és a minha vida e eu te amo com o amor que tens me amado. Amo-te com todo o meu coração. Senhor, amo a ti. Como é preciosa a tua presença, a tua comunhão. É real para mim. Estenda a mim a tua manifestação, a tua comunhão. Eu necessito de ti imensamente. Eu necessito de ti mais do que eu necessito do ar. E é graça, irmãos, é graça, trazendo para nós a manifestação, trazendo para nós a revelação, a comunhão. Amém?